Fala, estudantes, como vão? No Daily Coach de hoje eu vou falar sobre memorização. Fizeram uma pergunta para mim em um dos grupos que eu tenho no WhatsApp, fazendo uma pergunta bem interessante que é: como eu decoro para o curto prazo? Entenda a pergunta, como eu decoro para o curto prazo? Não é aquela coisa assim, eu quero lembrar dessa informação em 1 ano ou 2 anos, não. Eu tô aqui na frente da pessoa e aí ela falou o nome dela. Eu não vou pegar um caderno na frente da pessoa e anotar, ou vou tirar meu celular, espera um minutinho que eu vou fazer a anotação aqui. Não. Você precisa de ferramentas mentais que permitam com que você armazene aquela informação, codifique aquela informação dentro da sua cabeça, para que assim, depois, quando você tiver algum tempo, você consiga ir lá e anotar em algum papel ou colocar dentro de algum arquivo que você tenha, armazenando o nome dessas pessoas. Não somente para nomes, para letrinhas específicas, por exemplo, na biologia, em cada célula tem aqueles nomes, o lisossomo, o ribossomo, a membrana plasmática e não sei o que. Como é que você decora esses nomes? Por exemplo, nomes lá da tabela periódica, aqueles nomes, entende? Então, e aí eu vou falar para você o que eu falei para ele e que pode te ajudar muito. Ainda mais para quem estuda numa escola formal ou em uma faculdade, que vocês têm que aprender. Estou estudando português e tem aquela palavrinha que eu não entendi. Mas aí aquela palavrinha, ela tem um conceito por trás, ela carrega bastante significado. Então se você entender o significado e ainda conseguir decorar a palavra, toda vez que você lembrar da palavra, meio que com um gatilho, vai disparar a informação que está armazenada, que é o conceito, que é o que você entendeu daquele conteúdo. Então vamos para o conteúdo, o que você faz? Então a dica que eu passo para você é o seguinte: todo o tipo de memorização tem tem constâncias, digamos assim. Você tem que ter uma imagem e você tem que ter uma associação. Entendeu? É uma junção dessas duas coisas, uma criação de uma imagem e uma associação. Beleza, então o exemplo que eu dei para um outro aluno sobre memorização e uso do Palácio da Memória, por exemplo, é o seguinte: ele está estudando medicina e tem lá, o exemplo que eu me lembro aqui foi o lisossomo. Lisossomo é aquela, sei lá o que é lisossomo, porque tem um tempo que eu não estudo biologia, mas faz parte. Então, a palavra lisossomo você pode saber o que é, mas não tinha decorado o nome, e agora que eu falei você se lembrou. Então como que eu decorei essa palavra lisossomo? Ou como que eu decorei o nome Leonor Bezerra Guerra, que é o nome de uma neurocientista que eu acompanho? Como que você decora esses nomes complicados? Você pega o nome, cria uma imagem e cria uma associação. E se quiser mais forte ainda, você cria uma história por baixo. Beleza? Que vai meio que juntar tudo, que vai mesclar tudo junto. Então a ideia é o seguinte: lisossomo, a gente pega a palavra e divide em partes que fazem algum sentido. Então Liz me lembra uma guria que eu vi em um desenho que tinha um cabelo branco, ela era pequena, entendeu? Liz, joia. Então Liz, a garotinha do cabelo branco, já vem a imagem na minha cabeça. Para você pode ser outra coisa. Liz lembra o que em você? O osso, né, que vem depois do lisossomo, né, o osso, ele me lembra osso, é a própria palavra, o osso. E o mu, no final, lisossomo, me lembra o mugido da vaca. E aí eu tenho 3 coisas aqui, 3 elementos para decorar o lisossomo, que é a Liz, a guria lá do desenho, o osso e a vaca fazendo mu. Então você cria uma história entre os dois. Por exemplo, a Liz pegou um osso gigantesco, tipo aqueles tacapes, não tem? E bateu, tá lutando lá, você pode imaginar como Matrix fazendo uma guerra entre as duas. E aí, esse absurdo, essa imagem, se você conseguiu tirar da sua cabeça alguém que pareça Liz ou Lissandra, né? Lissandra lá do Fairy Tail e tudo mais, é ela que eu tô falando. Então, você consegue criar associações absurdas que fazem você se lembrar desses nomes que não são fáceis de decorar. Espero que tenha ficado claro isso. Aí como é que você faz? Lisossomo. E aí você pega aquela imagem que você criou e armazena em algum lugar. Por exemplo, aqui no escritório. Eu pego e digamos que eu vire para cá, ali atrás, e aí eu imagino na minha cabeça que tem a Liz, né, lutando com um tacape feito de osso com uma vaca. Lutando.
Eu imagino meio segundos, beleza? Um outro exemplo para você realmente pegar a ideia. Tem uma neurocientista que tem várias palestras sobre neuroeducação, chamada Leonor Bezerra Guerra. Esse é o nome. E aí, assim que eu vi, eu falei, eu tenho que decorar esse nome. Como que eu vou fazer? Em menos de 1 minuto, porque eu já estou treinado para isso, você também vai estar. Né? Que eu fiz? Leonor me lembra leão, Bezerra me lembra bezerro e guerra, uma guerra. Oh, que difícil! E aí eu peguei um leão, foi lá, mordeu um bezerro, mas não matou o bezerro ficou puto com ele, foi lá avisar pro pai dele, que era o rei lá da Bezerrolândia, e aí isso fez com que acontecesse uma guerra entre o povo dos leões e o povo dos bezerros. E aí eu imaginei uma guerra entre os dois. Ah, Adriano, mas isso é muito difícil. Não é não, cara, você faz em minutos, você faz em segundos quando você está treinado, beleza? Então, esse é o Daily Coach de hoje, essa é a técnica fantástica, só não funciona para você que não usar. Se você usar, vai funcionar. Esse conteúdo aqui é o tipo de conteúdo que está lá dentro da Academia do Autodidata. Então, por exemplo, conteúdos como Palácio da Memória, treinamento de leitura dinâmica, treinamento de técnicas de memorização, como que eu faço a sintonia fina para melhorar a minha produtividade. Todos esses conteúdos estão dentro da Academia do Autodidata, que é um clube de membros onde você entra lá e vai ser treinado por mim e vai ter grupos onde você vai meio que estar imbuído, você vai estar, pensa numa água, você está lá, entendeu? Mergulhado naquele conteúdo, você está absorvendo muita informação e muita prática sobre formas de usar as ferramentas mentais para aprender mais rápido. Então, se você lê todo dia, você pode, em vez de simplesmente ler, usar as técnicas que eu mostro lá de leitura dinâmica. Em vez de você tentar decorar, repetir o nome da pessoa 300 mil vezes, você usa o Palácio da Memória, você usa a mnemônica. Em vez de você tentar fazer aquele cálculo na mão, tem cálculos mentais que você pode fazer com números específicos. E aí toda vez que esse padrão se repetir, você pode meio que, já estou preparado para esse padrão. Para aquele eu não estou, mas para esse eu estou. Entendeu? Tudo isso pode te ajudar e a Academia do Autodidata está aí para isso. Então, cara, respondi a sua dúvida. Então, se você tem também uma outra dúvida que você sempre se perguntou, mas seu professor nunca conseguiu te responder, ou ainda respondeu, mas você não ficou muito satisfeito, ou você gostaria de fazer alguma pergunta para ajudar no seu desafio específico, coloque aí nos comentários ou mande aí para o meu WhatsApp, que está aí na descrição. Beleza? Então, por esse vídeo é isso. Continue estudando, continue aprendendo. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.